Não, ligava, assim, tu podia acelerar, tu acelerava ela, normal. Só que tu ia subir na moto, botava em primeira, mas não tinha força, parecia que tava arrancando em quinta marcha. Tinha pouca força, então. Tu sabe me dizer o porquê que a MZ é o contrário ao pedal de partida? Tem alguma lógica Que é o disso mesmo ou pedal o de câmbio estilo? daí, né? O que acontece é que as motos europeias, os caras faziam a coisa num padrão que daqui um pouco não se encaixava. É que o negócio do ligar a moto, tu já sentar montado na moto, isso é uma coisa que se popularizou ali nos anos 60, tá? Que antes tu ligava a moto, tu pedalava a moto de fora da moto, do lado dela, né? Tu tava em pé do lado dela, tu acionava o pedal de partida. Tanto que as Java, nós tínhamos uma Java, eu cheguei a ter uma Java minha, o próprio pedal de partida, tu virava ele para trás, ele era pedal de partida, depois tu virava para frente, ele se tornava pedal de câmbio. O mesmo pedal. Bem E a MZ era isso aí também. Interessante. A MZ, os pedais deram independentes daí, tá? Mas essa fabricada aqui em Gravataí era o mesmo? Não, Não? a MZ, o de partida e o de câmbio são pedais distintos, tá? Pode ser. Mas é bem interessante tá falando motor dois tempos desenvolvido por esse engenheiro, me lembro só do sobrenome dele, era Kaaden, engenheiro alemão da MZ. Os alemães são fora de série para desenvolver coisas, né? O Kaaden, ele desenvolveu um motor dois tempos que ele tinha um pistão que variava o volume do cárter. Então, ele era um pistão extra que daí, no momento que era para comprimir a mistura no cárter, ele ainda diminuía o volume do cárter para dar mais compressão para mandar a mistura para cima do pistão, sabe? E ele inventou uma porção de soluções geniais, assim. Quem também desenvolveu o escapamento com câmara de expansão foi esse engenheiro, esse Kaaden da MZ, né? Que ele descobriu, né, que o escapamento, ele tendo uma câmara de expansão, né? Quer dizer, ele fez um cone para os gases se expandir, aumentar de volume, né? Ele sai do escapamento, ele entra numa câmara que ele aumenta de volume, ele se expande até um certo ponto, depois ele comprime de novo num cano mais fino, né? Então esse Kaaden também ele inventou esse sistema então o motor dois tempos só chegou a ter o rendimento que tem nos dias atuais com a contribuição desse engenheiro da MZ, né? O cara era fora de sério, o cara é um gênio. Mas daí ele também criou esse disco rotativo O disco rotativo foi a Suzuki que inventou, tá? A Suzuki desenvolveu o disco rotativo, que os motores dois tempos daí dos anos 60 ali, com a contribuição da Suzuki, eles criaram um sisteminha que o carburador admitia diretamente no cárter e tinha esse disco rotativo sincronizado com o virabrequim, girava junto virabrequim para dar os tempos de admissão. Vamos dizer que chegava naquele ponto que era para começar a admitir no cárter, abria-se uma janela num recorte num disco rotativo, né? Então o que dá o tempo da admissão era um disco de fato, porém o que dava o tempo para admissão era um recorte nesse disco, tá? A gente tinha que saber regular, eu lembro que o Aires veio até e tentou regular, uma coisa assim, né? Ou a gente levou lá, não lembro. Mas sei que a gente não conseguiu, assim, não chegou a... Ele levou a moto, mas depois tu disse que ele conseguiu regular. Ele conseguiu regular. Que era um negócio bem difícil. Ela assim, ligava, mas não alinhava. Não, ligava, assim, tu podia acelerar, tu acelerava ela, normal. Só que tu ia subir na moto, botava em primeira, mas não tinha força, parecia que tava arrancando em quinta marcha. Tinha pouca força, então assim, é que é um conhecimento que se perdeu, né? Quem viveu aquela época, que nem eu, é uma coisa que para mim não é estranha, é uma coisa que fazia parte do meu cotidiano, né? Sim. Só que se alguém nos dias atuais vê aquilo ali, não vai saber mexer, porque é um conhecimento que ficou extinto, né? Uhum. Pela falta de contato das pessoas com aquele sistema. Daí eu tenho algumas motos minhas ainda, eu tenho YB50, eu tenho FS1, eu tenho uma Mini Enduro 50 que
que é um modelo antigo ainda, é com disco rotativo, tá? Então eu tenho algumas coisas, eu tenho uma Suzuki 100, que é com disco rotativo, então eu tenho algumas motos minhas que ainda é o sistema, daí eu conheço porque foi uma coisa que na época, é que o correto é no momento que tu desmonta, tu ir marcando as coisas, sabe? Se tu tiver alguma dificuldade de... Já tem uma martelada no cara. Não, normalmente a gente pega para um risquinho, ou pega um punçãozinho assim, bate bem de levezinho. Não, mas eu lembro, mas faz uns pontinhos, eu sabe? sei, só que lembra que ele teve que conseguir um disco, porque aquele que estava quebrado, a gente não conseguiu, conseguiu fazer. É que daí o disco que ele conseguiu era de FS1.